Olá rapaziada, tudo certo com vocês? Jonathan aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a sigla que a gente tanto vê que é Dividend Yield ou Dividend Yield on Cost, né? Que são dois termos bem importantes que a gente precisa entender para quando a gente vai investir, principalmente em ações e em fundos imobiliários também, que a gente vê muito essas siglas, o DY, né, também, o Dividend Yield, nas análises e quando você vai verificar em alguns sites analisando alguns ativos antes de você comprar, beleza? Então eu sou o Jonathan Basso, assessor de investimentos pela GB, escritório e credenciado da XP. Vou deixar meu e-mail aqui caso você precise de assessoria para começar a investir também. Ou se você já investe também, a gente pode estar conversando, beleza? Então o que é o Dividend Yield? Um vídeo mais curto aqui, tá? Nada mais é que é um indicador, uma métrica que avalia o quanto que esta empresa ou fundo imobiliário está pagando por cota ou por ação sobre o preço do pagamento, tá? Então, basicamente, a gente está tratando de uma métrica de quanto que eu estou recebendo por ter investido naquele ativo. Isso a gente está falando de dividend yield, que é o preço atual, tá? Então, se uma ação, por exemplo, custa R$10 o preço que você de tela hoje, tá? R$10, e ela vai lá e te paga R$1 de dividendo, ela tá te pagando 10% de dividend yield. Então o dividend yield dela é de 10%, tá bom? Então no ano, normalmente quando você vai fazer algumas análises de empresa, você vai ver quanto por cota, né? Qual que é o valor por cota que essa empresa está pagando. Então tu vai ter lá um valor de quanto distribuição de lucros está sendo realizado por ação durante o ano. E quando você pega essas ações todos esses pagamentos recebidos e você verifica isso sobre o valor da ação atual, você vai ter essa métrica, que quanto que ela distribuiu sobre o valor que ela custa, tá? Isso é o dividend yield. Para fundo imobiliário funciona da mesma forma. Quanto de aluguel eu estou recebendo de rendimentos por cota sobre o valor daquela cota. Então, se um fundo imobiliário está me pagando R$1 e ele custa 100, né, ele está te pagando 1% de dividend yield naquele mês. Então, às vezes você vê, fundo imobiliário X pagou 1% de dividend yield este mês. É R$1 sobre o valor da cota de 100. Então, ele está te pagando 1%. Se ele se manter assim, ele vai te pagar ali 12%, por exemplo, de dividend yield no ano, tá? Esta é uma das métricas, tá? E outra mais importante que isso, que é o dividend yield on cost. O que acontece? Na tua jornada como investidor, você vai estar comprando por muito tempo, né? Então você escolheu ser sócio de uma empresa. Você vai investir todos os meses, por exemplo, um pouquinho naquela empresa. Só que você nunca vai comprar sempre essa empresa no mesmo preço. Ou você nunca vai comprar esse fundo imobiliário no mesmo preço. É muito raro, porque o mercado ele é volátil, tanto para cima como para baixo, né? Então, se uma ação você começou a comprar 10 anos atrás a R$2, e cada ano você foi comprando a ação dela, foi subindo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar nos R$10, né? Tu entende que para você, que teu preço médio não é os R$10 atuais, ela 5, por exemplo, o dividendo distribuído para você é diferente se for fazer o cálculo do percentual, né? Porque quando a gente pega R$1 sobre 10, né, aquela pessoa que comprou a R$10 essa empresa, que é o preço de tela, está recebendo 10% de dividend yield. Mas você que tem um preço médio de R$5 naquela ação, por exemplo, você está recebendo um dividend yield de 20%. Então esse aqui é o grande lance do longo prazo também, porque se tu investe em grandes empresas, boas empresas que continuam crescendo seus patrimônios, continuam crescendo seus lucros, continuam crescendo suas margens, você vai ter, na tendência, maior distribuição de dividendo por ação no futuro. Só que se o seu preço médio é mais baixo, você está recebendo aí muito mais, talvez, de 10%. Né? Tem muitos investidores na internet, até teve uma distribuição de uma empresa que eu tenho essa semana que eu fui olhar, e o dividend yield dela, pelo preço de tela, estava em 4%. Quando eu fui olhar para o meu dividend yield on cost, né, ele já estava em 8%. Então eu estava o dobro. Como ela subiu muito, além de ter ganhado essa ganho de capital que eu tive, né, na valorização de cota, o meu dividend yield era muito maior, porque o meu preço médio era bem menor. Então isso é muito importante para o longo prazo, né? E os fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Qual que é o teu preço médio do fundo imobiliário? Funciona da mesma maneira. Se o fundo continua crescendo, ele continua entregando bons resultados, uma gestão muito boa, a valorização patrimonial dele vai ocorrendo, o teu preço médio vai ficando um pouco mais para trás, quando ele distribui 1% no futuro, para você pode ser que seja 2% aquela distribuição, né? Então por isso é que esses investimentos de longo prazo em ações e fundos imobiliários fazem muito sentido, né? Que em renda fixa vai te pagar 20%, né? 30% ao ano daqui a 10 anos.
Provavelmente não vai ter, né? Só se tiver um caos aí na economia, a inflação ter tido explodido para a gente chegar numa Selic desse tamanho. Mas a tendência é que no futuro, com boas empresas, bons fundos imobiliários, a gente consiga esse tipo de trabalho, de valores, né? De percentuais lá no futuro. Então é muito importante tu entender o dividend yield, que é o de tela, né? Quanto que esse fundo ou essa empresa está te pagando sobre o valor atual da ação ou do fundo imobiliário, e o dividend yield on cost é quanto que esta ação ou fundo imobiliário está te pagando sobre o seu preço médio, né? Que esse cara que é importante, que esse cara que lá no futuro pode ser que vai te enriquecer e te trazer liberdade financeira, se você comprar boas empresas, se você investir em bons fundos imobiliários, tá bom? Esse era o recado desse vídeo, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo. Um abraço, sucesso!